Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 15. Louvado seja Deus. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade que mais uma vez Ele está me delegando, que Ele está me concedendo. Eu agradeço muito a Deus por esses anjos da igreja, pessoas maravilhosas que têm confiado a mim para ser boca de Deus para a igreja nesta noite. Eu glorifico muito a Deus pela vida do pastor Joca, que veio aqui comigo nesta noite, que me acompanhou. Viemos conversando, viemos batendo papo, falando de Deus sobre esta estrada fora. Eu tenho certeza que o Senhor nesta noite vai bradar aqui nesta igreja. Eu tenho certeza que Deus Ele vai falar em nosso coração. Mas só Deus, Ele precisa que nós abramos o nosso coração para Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ministrar, Ele quer falar aos corações, mas só que Ele quer legalidade, Ele quer espaço, Ele quer brecha. Então, para que Deus venha falar contigo nesta noite, você deve abrir o teu coração, dar ouvidos à palavra do Senhor. Até porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai ensinar, no Evangelho que escreveu segundo São Mateus, capítulo 7, no versículo 24, Jesus ele estava no Monte das Bem-aventuranças, e nesse monte ele vai dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificar a sua casa sobre a rocha. Então nós viemos aqui não somente para ouvir, mas para praticar o que nós iremos ouvir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode colocar a voz, por favor? Em nome de Jesus. Livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 ao 15. Todos encontraram na palavra do Senhor? Amém. Livro ou Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Verso número 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Eu vou fazer uma breve oração. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua bendita e preciosíssima presença. Que o Senhor venha mover o Senhor sobre esta igreja. Que o Senhor venha falar conosco, não que queremos ouvir, Senhor, mas o que precisamos ouvir. Que o Senhor venha nos advertir, venha nos corrigir. Que o Senhor venha nos disciplinar. Que o Senhor venha nos mostrar a verdade da Tua palavra. Senhor Deus, Senhor Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos, para que os Teus anjos possam estar acampados ao redor desta igreja, neutralizando toda ação do inferno, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que o Teu doce e consolador Espírito Santo venha nos conduzir nesse culto, venha nos direcionar nesse culto e venha nos convencer acerca da palavra do Senhor. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. É uma honra estar aqui nesta noite. É um motivo de privilégio. Estou com a minha alma regozijada de poder mais uma vez estar sendo boca de Deus, porque sabemos que nosso mundo está extinto de verdadeiros pregadores. Hoje em dia, o que tem de pastor, o que tem de presbítero, o que tem de diácono profetizando, revelação, profecia, milagre, cura, é fora do céu. Mas só que os verdadeiros pregadores, anunciadores das boas novas, eles têm que anunciar o que diz a palavra. Até porque Paulo ele vai dizer ao escrever aos Gálatas, capítulo 1, no verso 9: como eu já tenho dito e agora repito, se alguém de vós pregar um evangelho que já tendes recebido, será anátema. Que segundo o dicionário bíblico, anátema é o mesmo do que amaldiçoado. Então Paulo vai ensinar que se alguém no meio de nós, pregar um evangelho diferente desse, seja amaldiçoado. E o que nós temos visto hoje por todas essas bandas fora são pessoas pregando algo que não está na Escritura. Estão fugindo do contexto original. Estão fugindo do contexto que Jesus ensinou. Estava conversando com o pastor Joca, vindo para cá, vindo para esta cidade abençoada.
Existem hoje centros espíritas, kardecismo, espiritismo, candomblé, umbanda, macumba, encantador, agoreiro, adivinho, vencedor. Tem todo tipo de espécie de seita e heresia que se opõe contra os ensinamentos de Jesus. E nós devemos combater contra essas heresias. Devemos combater não com violência, mas com amor. Porque o amor desarma qualquer flecha. O amor ele desarma toda seta, todo dardo lançado contra a tua vida. Se o inimigo vem para rir da sua cara, se o inimigo vem para destruir a tua vida, se você falar, eu amo você, não o inimigo, mas a pessoa que está sendo usada por ele. Porque ele não vai vir aqui de chifre, tudo vermelho, com rabo. Não, ele vai usar alguém perto de você, no seu convívio, para derrubar você. Nesse texto a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai ensinar, se encontra no término dos livros da Bíblia, epístola ou livro de Tiago. Tiago foi um dos discípulos que caminharam com Jesus. Ele foi íntimo do mestre, até porque porventura ele escreveu um texto que na verdade para mim, na minha percepção profética, esse livro é um dos livros mais fantásticos de toda a Bíblia. É um livro pequeno, que contém poucos capítulos, mas é um livro objetivo. É um livro que fala acerca do verdadeiro parâmetro da Bíblia Sagrada. E nesse texto a Bíblia vai dizer a respeito do pecado. Mas não o pecado em si, a origem do pecado. Como é que o pecado nasce? Como é que ele brota no coração da pessoa, no coração do homem? O pecado é uma coisa, mas a origem dele é o mistério. E aqui nesse texto a Bíblia vai dizendo, Tiago vai escrever por inspiração de Deus, que o pecado, ele afasta o homem de Deus, a gente sabe disso. E outra, o pecado leva para o inferno. É o que diz a Bíblia, vou chegar lá, eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nessa etapa onde eu vou dizer que o pecado leva ao inferno. Sabemos nós que quando Deus criou o mundo, quando Deus fez o mundo era perfeito. Só havia um homem na terra, e esse homem chamava-se Adão. Tudo era perfeito. Mas aí Deus viu que havia no homem ter uma auxiliadora, adormeceu Adão e fez Eva, tirou da costela de Adão Eva, adormeceu Adão e tirou da costela dele. E aí a Eva tornou-se também alma vivente. Sabemos que no jardim do Éden era perfeito, não tinha nada de ruim, era tudo perfeito, era tudo maravilhoso, era um jardim deslumbrante, exuberante, era uma coisa sobrenatural, porque não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha malignidade, era tudo bom. Porque Adão naquela época, outrora, antes de ser tentado pela serpente, que simboliza Lucifer, ele não tinha se corrompido ainda. Para ele era tudo bom, era tudo coisa boa, que jardim maravilhoso. Mas Deus fala, ei Adão, está vendo o jardim? É para você cuidar, você vai ser o viticultor, você vai ser o agricultor. Porém, aleluia, amém. E aí Deus fala com ele, Adão, você está vendo todo esse jardim, é para você desfrutar. Porém, existe um detalhe. Você está vendo todas essas árvores aqui, são árvores que dão bons frutos. E Adão viu o que é, porque era um jardim maravilhoso, era um jardim exuberante. Mas só que o Senhor falou, mas desta árvore, do fruto que dá nesta árvore, você não vai comer. Você não vai alimentar, porque se você alimentar, você vai ter um discernimento, você vai ter um conhecimento do bem e do mal. E isso Deus não queria. Deus não queria que Adão soubesse o que era bem e o que era mal, somente o que era bem, somente o que era bom. Adão e Eva foram tentados pela serpente, foram tentados e caíram em transgressão. Eles desobedeceram a lei. É a mesma coisa se na sua casa alguém compra uma caixa de bombom, uma caixa das melhores, aquela máquina, aí coloca-se em cima da mesa e fala contigo, desse diamante negro ninguém pega. Tem tudo, tem choquito, tem prestígio, tem serenata do amor, tem tudo, pega tudo, mas o diamante negro ninguém pega, porque esse é meu, eu separei para mim. É como se fosse isso. Aí a pessoa sabe que está cheio de bombom na caixa, diamante, prestígio, choquito, tem tudo. Aí a pessoa vai pegar o diamante negro. O
estabeleceu o padrão. Deus falou: Adão, você vai desfrutar de tudo. Você vai poder pegar tudo, você vai poder comer tudo, você vai poder saborear todo tipo de fruto, mas esse aqui você não pega. Ele pegou. Ele infringiu uma lei. Ele violou o decreto que Deus instituiu para ele. Ele desobedeceu a Deus. Aí houve a queda, houve o primeiro pecado, e depois disso a geração comunitária. Aí passou Sodoma, né? Passou o povo, passou a geração de Noé, e está aqui a geração do século XX. Terrível, terrível. A geração hoje está terrível. E o tema é pecado. A origem do pecado. A pastora Maneira falou comigo por transmissão pelo Facebook: ó, esse povo está precisando de fogo, despertar. E o Senhor colocou prega. Origem do pecado. Porque o pecado em si é uma coisa, agora a origem dele é uma outra coisa. A iniquidade, que é uma prática do pecado, é uma outra coisa. Para você entender e sair daqui alimentado, eu poderia muito bem ter saído lá de Raul Soares. Andei quase 100 quilômetros. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar contigo: Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Deus, Ele quer prosperar a tua família. Deus, Ele vai promover você no seu emprego. Deus, Ele falou que quando você chegar em casa, o seu filho vai ter saído da droga. Tem cura para você aqui hoje. Tem avivamento aqui. Tem Pentecoste. Não é errado. Mas eu não estou fazendo comercialização do Evangelho. Até porque comércio é lá fora. Aqui não. Aqui você não vem para receber. Aqui você vem para dar a Deus o que Ele merece. Eu preguei ontem Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha só o que Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Tem pessoas que chegam na igreja com a bandeja da mão esperando Deus se vir. O que você me dá hoje, Senhor? É uma cura, é uma bênção, é um milagre, é uma profecia, é uma revelação. A pessoa chega na igreja com o objetivo de receber. Verdade, Deus. Mas você vai para entregar Ele. Aleluia. Já foi dito aqui pelo nosso irmão cantando louvor. Você já imaginou o tanto de coisa que o Senhor já concedeu a você e você nem sabe? Por exemplo, livramento. Verdade. Né? Aí a Bíblia fala em Salmo 91, versículo 7: caiu 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí você não posso. Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí você não posso. Mas será que você já parou para pensar tudo que Ele já fez por você? Não é só uma posse, é gratidão, é reconhecer o que Ele faz, o que Ele já fez. Existe um salmo da Bíblia que fala, Salmo 126, versículo 3: grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí no Salmo 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor? O salmista fala: por todos os teus benefícios para comigo. Aleluia, Deus. O que nós podemos dar a Deus por tudo que Ele tem feito para nós? Chegar aqui no culto 2 vezes por semana, achar que está quebrando o galho de Deus? Achamos que estão quebrando o galho vindo daquele igreja. É a obrigação dele de celebrar Ele, adorar Ele. Nós não podemos pedir esforços, mas nesse texto, o que me chama a atenção, o que me confronta aqui, é que a Bíblia fala que antes do pecado nasce a cobiça. Antes de você cometer o ato do pecado, primeiro nasce a cobiça. Aí como assim? O que é isso? Você acha que o pecado é só um ato? É só no ir lá e agir? Aí é você ver um criminoso. Você acha que o pecado é só quando ele cometeu um assassinato? Ou então cometeu um crime? Não. Ele pensou antes de cometer o crime. Já pegou. É aqui que está o mistério. Aleluia. A Bíblia, a palavra do Senhor, a Santa Sacra Escritura, ela vai dizer, ela vai ensinar. Jesus estava no Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 28. Ele fala: eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com o coração impuro, já adulterou com ela. Você nem foi para a cama com ela, você nem chegou aí para o motel, mas no WhatsApp já pegou, no Facebook já pegou, no telefone pela madrugada, se a sua esposa vê, você já pegou. Antes de você praticar o ato da fornicação, já pegou. Porque antes do pecado vem a cobiça. É ele que está no mistério. Tem pessoas que pegam o dia inteiro
cobiça, pensamento alheio, pensamento errado. O inimigo lança cena, faça isso. Não ouça o que o pastor falou, não ouça o que o pregador falou, faça isso. Vai lá, trai essa mulher, ela não vai ver. Vai lá, rouba no supermercado, ninguém vai saber, não tem câmera, eu vou desligar a câmera. Aí você aceita o pecado. Já pegou. É a mesma coisa. Aqui está um copo de água, está todo mundo vendo? Aqui está um copo de água, amém? Aqui está um copo. Faz de conta que o copo é uma mulher, tá? Aí você está passando. Você sabe que ela é a mulher, o copo é a mulher. Você sabe que é. Aí você não quer olhar, não quer, você está tendo uma tentação. E segundo o que diz a Bíblia, tentação não é pecado. Você está sendo tentado. Eu olho no olho, eu olho no olho. Olhei. Peguei. Já peguei. Porque eu resolvi olhar pelo pensamento. Aí eu estou sendo tentado. Eu olho no olho. Eu olho no olho. Não olho. Venci a tentação. Venci a tentação. Aleluia. Aí você é tentado dia e noite, o tempo inteiro. O diabo fica, faz. Vai lá e mata aquele vagabundo que tentou atrasar a sua vida. Vai lá, acaba com a vida dele. Acaba com o casamento dele. Destrói a vida sentimental dele. Acaba. Aí você está sendo tentado. Eu faço, destruo. Se você não destruiu, mas não destruiu ainda, já pegou, porque você aceitou o pecado no coração, na sua cobiça. E aqui a Bíblia vai dizer de maneira clara: você, para pecar, não precisa cometer o ato. Por exemplo, eu já usei droga, já fui gerador de cocaína, já fui dependente químico. Aí hoje eu posso ser tentado por isso, por voltar para a prática da primeira obra. Eu posso ser tentado. Aí o diabo coloca na minha cabeça: você vai usar essa noite, você vai usar. E aí eu estou sendo tentado por ele, mas eu posso escolher. Eu uso ou não uso? Se eu escolher, aí eu vou usar assim, ninguém vai saber. Mas eu não coloquei o baseado na boca. Já peguei, porque eu decidi usar. No pensamento eu decidi usar, e no pensamento eu peguei. Na sua cobiça. E aí, segundo o que diz a Bíblia, a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha só o que Paulo fala escrevendo a Roma, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado afasta você de Deus. Olha só o que aconteceu com Adão. Adão, ele tinha vínculo com Deus, ele tinha afeto, ele tinha convivência com o Senhor. Segundo o que diz a Bíblia, o Senhor visitava eles toda o atardecer. Ele tinha encontro com o Senhor. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia diz que pegou, foi tomado o jardim do Éden. Ele foi expulso do jardim do Éden. E segundo o que diz a Bíblia, Adão, ele tinha acesso à árvore da vida. Ou seja, a pessoa não envelhecia e nem adoecia. Ou seja, Adão ia viver para a vida inteira. Perdeu. Não podia mais desfrutar da árvore da vida. Por quê? Pecou. Transgrediu uma lei que o Senhor mandou não transgredir. Aí a Bíblia vai dizer, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4: porque Deus não poupou nem os anjos do céu e os entregou ao inferno. E você acha que Deus vai nos poupar pelo pecado que nós cometemos? Ei, Ele é misericordioso, bondoso, benigno, benevolente, mas não vamos abusar da misericórdia que nos é oferecida. Aí você fala em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a vossa fé, mas isso não vem de vós, tá? É dom de Deus. Nós só somos salvos porque Deus quer que nós sejamos salvos, porque Ele deu algo dele em Jesus. Ele tirou algo dele, Ele arrancou, e Ele viu o sofrimento do filho dele por minha e por sua causa, por minha e por sua vida. Aí você vai no livro do profeta messiânico, capítulo 53, versículo 5: porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Imagina você ver uma pessoa passando pelo engenho da cana. O castigo que nos traz a paz hoje é a alegria que nós temos hoje. O castigo está sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Você já parou para pensar o que ele já fez por você antes de você chegar aqui na igreja? Você teve um dia, é feriado hoje.
Mas você já parou para pensar o que ele já fez por você? Aleluia, Deus. Ele tem abençoado você. Ele tem sustentado você. Verdade. Segundo a Organização das Nações Unidas, segundo a ONU, cerca de 1 em cada 9 pessoas passam fome em todo o planeta. Cerca de 795 milhões de pessoas passam fome. E 150 milhões de crianças moram na rua. Você tem lá, não tem? Tem feijão na sua casa? Tem certeza que tem. O apóstolo tem certeza, no final de semana, sanduíche, pizza, hambúrguer. Ele tem ajudado você. Mas o pecado, ele pode afastar você de Deus. Os benefícios que Deus tem para a tua vida, o pecado pode destruir os benefícios. Pode separar você de Deus. E foi isso que aconteceu com Adão. E foi isso que aconteceu com a nação de Sodoma e Gomorra. E é isso que está acontecendo com a nação de hoje. As pessoas estão pecando deliberadamente, sem limite. Estão pecando e não estão com medo das consequências. A Bíblia vai dizer, no 58º livro de toda a Bíblia Sagrada, livro dos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Mas se viver deliberadamente em pecado, depois de já terdes recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você conhece o Evangelho e está continuando na prática do pecado, que é a abominação do Senhor, não tem sacrifício. Pode jejuar o ano inteiro, pode subir um monte, não vai adiantar. Você está na prática do pecado. É a mesma coisa, eu saí da minha cidade. E se eu estiver fornicando com a minha namorada, eu não tenho namorada, mas se eu estiver fornicando com alguém lá e subir aqui hoje, tem um pecado. Isso não pode acontecer, porque senão mancha o Evangelho. Mancha o Evangelho. Suja o nome de Cristo. E isso não pode acontecer porque o pecado tem entrado na vida humana de uma forma radical. O pecado tem entrado. E nós temos que dar não ao pecado. Nós temos que falar não ao erro. Claro que errar é humano. É necessário que o homem caia para reconhecer que somente o Senhor Jesus é santo. Aleluia. Mas só que o pecado não pode ser continuado, frequente, praticado. A Bíblia vai dizer na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você cometeu pecado, você cometeu a iniquidade, você pediu perdão, o Senhor Deus te perdoou. Aí se você cometeu pecado de novo, não é pecado consciente mais. Aí já é iniquidade. Você está na prática do pecado. A prática do pecado é abominação, é abominável. Deus detesta. Mas aonde está isso na Bíblia? Aonde que está falando de iniquidade? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Se viverem praticando o pecado, pertencem ao diabo, porque o diabo pega desde o princípio do mundo. Pecado. A igreja poderia estar pelo fogo, gritando, pulando, revertendo, pelo pão da terceira, mão direita levantada, mas é tudo de doutrina. É tempo de alertar a igreja sempre da realidade. É muito bom reteté, orar em língua, avivamento, Pentecoste, curas e milagres, sinais e prodígios, mas o culto racional é palavra. Aleluia, verdade, Deus. A Bíblia, ela vai dizer, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso aqui para nós é um leite, é um pão diário. E nós temos que alimentar todo dia. Mas uma coisa eu preguei ontem. Sabe o que a Bíblia está parecendo? Bolo. Mas como o Senhor só come em ocasiões especiais? Diz que 190. Passou para emergência, busca na Bíblia, busca na igreja, vai atrás da bênção, vai atrás do milagre. Não, a Bíblia tem que ser pão diário todo dia. Aleluia, Deus. A Bíblia está sendo festa, não é festa de cruzeiro, é de casamento, acontece raro. Eu vi recentemente o depoimento, o testemunho de uma determinada mulher, e ela falando que quando ia para a igreja aos domingos, ela deixava a Bíblia dentro do carro. E aí saía do culto, deixava a Bíblia dentro do carro de novo, e ia fazer as suas tarefas durante o dia. Ou seja, ela só abria a Bíblia no culto da noite, de domingo. Mas que relacionamento não tem com Deus sem falar?
através de um profeta, senão eu não vou. Exija muito. Você quer que Deus fale contigo? Vou te ensinar. 2 práticas infalíveis, não tem jeito, essa não é. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orardes, entrarás no teu quarto e fecharás a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não, primeiro, é a oração verdadeira. Deus fala, mas fala de maneira abundante, de maneira tremenda. A segunda, aqui. Alguém se lembra de quando Josué, antes de tomar Canaã, a posse da terra prometida? Josué capítulo 1, versículo 8. O que Deus fala com Josué? Josué, vou te abençoar, eu vou te prosperar, mas primeiro, não cessas de meditar na minha lei de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Vamos começar com o versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aleluia. Antes do milagre, palavra. É Deus. Aí você vê o fulano tal que do repete, pula, grita, sambareia, faz tudo aqui. Mas será que está aqui? É o Senhor. Será que a manifestação que está ocorrendo é divina ou é satânica? Porque o diabo fala em língua, ele se transfigura em anjo de luz, ele não fala bonito, ele engana. O diabo tem um poder de persuasão, um poder de enganação. Ele engana as pessoas. Principalmente os varões, os rapazes, porque eu também sou jovem, 19 anos apenas, os varões, passa uma mulher bacana, formosa, corpo bonito, corpo chama atenção, a primeira coisa que vai fazer é olhar. Mas você acha, será que aquela mulher que passou é de Deus? Porque se transfigura, se transforma, um corpo bacana, um corpo bonito, vai chamar a sua atenção para você pegar, para você olhar, para você desejar, para você ficar pensando nela quando chegar em casa. Ele afasta você de Deus. Não tem jeito. Você se lembra lá no Antigo Testamento, o povo de Israel? Quando o povo de Israel cometia pecado, para que o pecado dos mesmos fosse remidos, existia um sacerdote e um sumo sacerdote na tenda da congregação. Mas os pecados só eram expelidos anualmente, ou seja, por intermediário. Segundo o que diz a Bíblia hoje, em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendes, pois, intrepidez para entrar no Santo do Santo através do sangue de Jesus, porque o véu foi rasgado de alto a cima. Nós temos acesso direto a Deus hoje. Aleluia. Aí eu cometi pecado. Vou no confessionário do padre, para quê? Existe hoje um meio direto com Deus. Aleluia. Você não precisa ir em sacerdote para você pedir perdão. Senhor, é isso que está acontecendo. Não, vai direto a Deus. O pecado, ele tem atrasado a vida do ser humano. O pecado tem entrado de maneira abundante nas igrejas, nos templos, e é hora disso acabar. É hora disso acabar. É hora de buscar santidade. Por quê? Porque se ninguém vai ver o Senhor sem santificação. Mas aonde você prova na Bíblia isso? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode jejuar, pode fazer tudo, se não tiver santificação, se não tiver alicerçado na rocha, não vê. Pode fazer tudo aqui na terra, pode fazer obra de caridade, pode visitar o orfanato, pode visitar asilos, mas se não tiver santidade e temor da palavra, não resolve. Um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, Salomão, Provérbios capítulo 1, versículo 7, porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor, você tem que ver, você tem que entrar por essa porta em temor a Deus, reverência à santidade dele, porque ele é santo e somos pecadores, nós somos pó, nós não valemos nada, mas diante dele somos tudo. Mas nós devemos entrar a partir dessa porta com temor, ficar de calado, com a reverência a ele, porque ele se encontra aqui. Você está indo à casa dele, você está indo adorar ele, então vai puro, vem santificado, preparado. Sai da sua casa, Senhor. Eu quero entregar ao Senhor o que o Senhor merece. Meu Deus, me direciona, derrama o teu Espírito Santo Consolador para a eternidade, para me conduzir durante o culto, para que eu não venha falar nada errado.
porque eu só estou indo para agradecer o Senhor, vai entregar ao Senhor o que o Senhor merece. Adoração, glória, honra, reverência. Deus é grande. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai ensinar, na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, alguém sabe? Superando a graça. Jesus veio para quebrar o pecado que você comete, sabia? Jesus veio para levar no madeiro as transgressões que você comete perante a face de Deus. Ele veio para quebrar, para desfazer as obras do diabo. Mas então por que o diabo tem manifestado tanto dentro das igrejas? Principalmente as pentecostais, que é fogo, por isso que é fogo, né? Eu sou assembleiano, sou Assembleia de Deus, mas só que tem coisa que eu não concordo, tem coisa que eu vejo que seja Espírito Santo, não. Acontece. Por quê? Movimento, chamar a atenção das pessoas. Não, você tem que ir para adorar Ele. Aleluia. Somente Ele. É Ele que é digno. Aí você vai olhar a Bíblia, Isaías capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, porque o céu é o teu trono e a terra estrado para os teus pés. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, Ele é maior do que o seu pecado, Ele é maior do que o seu desejo carnal, Ele é maior do que o seu erotismo, Ele é maior do que a sua pornografia, o Senhor é maior. Mas cabe a você escolher Ele. Porque Jesus ele fala, Mateus 7,16, entrai pela porta estreita, ponto e vírgula. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A escolha é sua. Ou você anda com Deus, ou você anda sem Deus. Ou você anda no caminho da salvação, ou você anda no caminho da derrota, da destruição. A escolha que faça os nossos. Mas só que terá consequência nesse mundo. Porque toda ação tem reação. Lei de Newton, matemática, que estudou matemática e sabe, toda ação provém de reação e toda atitude provém de consequência. Não espere. Aí você fala, o que Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se foi plantado. Se você plantar coisa negativa hoje, nunca espere que amanhã você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim hoje, amanhã você vai colher só coisa ruim. É automático. Aí você vai no livro do profeta Oséias, capítulo 8, verso 7. Aquele, porém, que semeia ventos, colherá turbilhões, ou tempestade, é a mesma coisa. Vamos renunciar ao pecado, irmãos. Vamos dizer não ao pecado. O pecado bate na porta todo dia. Vamos renunciar ao pecado. Vamos dizer não ao pecado. Vamos dizer sim a Deus. Vamos dizer sim à santificação. Jejum constante, prolongado, 10 às 10 da noite. Sacrifica. Mas eu não consigo, vou ficar sem conversa. Deus não quer isso não. Também fala isso. Mas Deus não quer isso não. Ele quer sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer um culto inteligente, um culto racional. Você saiu de casa aqui para quê? Para adorar o pregador ou para adorar a Deus? Um culto inteligente, você veio para adorar a Deus. Um culto racional. E o Senhor quer isso de mim e de você. Jejuar, orar, buscar pela madrugada. É difícil? Claro que é. Eu trabalho no outro dia, não vou acordar. Sacrifica. Aleluia, Deus quer o sacrifício. Verdade. Deus quer a obediência. Verdade. Deus quer a retidão. Aleluia. Salmo 101, versículo 6. Porque os meus olhos procurarão os fiéis dessa terra, para que habitem comigo, e os que andam em retidão me receberão. Será que hoje nós podemos dizer que estamos andando em retidão com o Senhor? Ou será que estamos tortos na cabeça de Deus, diante da presença de Deus? Você está vivendo assim. Eu fui forte, bombado, fazia academia, tomava anabolizante, mas eu renunciei a mim. Eu neguei a mim, porque eu quero agradar a Deus. O que adianta ficar tomando anabolizante, suplemento, comida, carne moída, ovo, batata doce, frango, desfiado todo dia? Ficar idolatrando meu amigo no fogozinho, dentro do espelho, olhando assim, estou idolatrando a mim. O que adianta? Mas só que Jesus faz um convite, ninguém é obrigado. Segue se quiser. Aonde que está isso? Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser, não é obrigado. Se alguém quiser vir após mim, primeiro negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é obrigado. É se quiser. Mas se você não quiser, você vai pagar
pagou preço por isso. Agora, se você quiser renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, vai ser difícil, vai. Porque eu estava falando com o pastor Joga na vida. O caminho é árduo, difícil, cheio de obstáculos. O inimigo tenta você o tempo inteiro, mas o galardão é garantido. Aleluia. A recompensa é garantida. Verdade, Deus. A Bíblia vai dizer. Eu fiz uma transmissão ao vivo no meu Facebook agora recentemente, esse último final de semana. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Aleluia. O Senhor tem visto o que você tem feito. Ele está vendo você. Verdade. Dia e noite Ele sabe o que está passando no seu coração aí agora. Se você está ouvindo a palavra, se você está recebendo ela, se você está absorvendo ela, ou Ele também sabe se você está ouvindo, mas não está dando ideia, está dando credibilidade. Ele sabe, Ele conhece. Verdade, Deus. Às vezes tem pessoas aqui que entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito, vai sair do mesmo jeito. Verdade. Acontece isso. Verdade. Porque o culto não é para engrandecer a nós, não é para nos agradar, pelo contrário. O Aleluia, culto é Deus. para agradar a Deus. Verdade, Eu me Senhor. lembro de quando eu ouvi uma ministração, pregação de um determinado pastor, e ele falou algo que me chamaram a atenção. Ele fala que aparentemente o culto é coletivo, mas não é. O culto é individual. Deus está sentado no trono, ele fica olhando para você, esperando qual que é a sua reação. Verdade, Deus. Aparentemente é um culto coletivo, uma assembleia, uma reunião de muitas pessoas. Né? O culto é coletivo. Isso aqui faz parte de você, que é necessário. A reunião, a congregação, mas o culto é individual. Aleluia. Eu só vou dar glória se o meu irmão do lado da glória também. Olha assim. Você não pode glória, você vai pular também? É, Deus. Se você cometeu uma ilegalidade perante a lei de Deus, você vai cometer também. O culto é individual. É você e Deus. Você vai entregar ele, Senhor. Eu vim aqui apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, Aleluia. santo, agradável. Eu vim, Senhor, entregar ao Senhor o que o Senhor merece. Eu vim para adorar. Eu vim para aprender o que o Senhor tem para me ensinar. Se o Senhor quiser me dar bênção, eu recebo, Senhor. Verdade. Se o Senhor quiser operar milagre, amém, Senhor. Que bênção. Mas não vem com a intenção de receber dele, não. Aleluia. Ele não tem obrigação nenhuma de te dar. Ele já te deu a vida. Verdade. Aonde está isso? Me prova, missionário. Me prova onde está isso. Efésios capítulo 6, versículo 2. E ele vos deu a vida, estando vós mortos dos vossos corpos e delitos. Quer mais? É possível, né? Ele deu a vida dele por você. Verdade. Aí a pessoa, o crente, o cristão hoje, ele tem na sua casa o arroz, o feijão que é necessário, Deus tem até carne, moto, tem outros meios de locomoção, tem, se você abrir o freezer, tem carne congelada por mês inteiro. Aí chega na igreja e fala: eu exijo, eu bato o pé, não sei que eu eu tenho que chamar ninguém que receber. Receber o quê? O que mais que você quer? Você já está cheio, sua casa está cheia de comida. Você quer mais o quê? Fala, Deus. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele tem tentado contra a sua vida de dia e de noite, incansavelmente. E você está convicto porque Deus tem permitido. E você quer mais do que isso. Está satisfeito? Entrega a conta então. Aí eu fico vendo. Anuncia em determinada igreja. Vai vir pastor de curas e milagres. A igreja fala assim: de uma hora para outra enche, mas de maneira radical enche. Falou que é cura e milagre, a igreja enche. Verdade, Deus. Aí o pastor chega, cura 20 pessoas, câncer no umbigo, é cisto no peito, é rim novo, é fígado novo. Aí eu pergunto para você: alguém conhece o hospital do câncer em São Paulo, Barreto? Está cheio de criança com câncer, por que não vai curar? Verdade, Deus. Está cheio de criança precisando de cura lá, por que não vai pregar lá? Por que não vai curar lá? Tem que curar em nosso meio aqui. Às vezes você não tem nada, ele fala que está te curando para impressionar você. Está perfeito, sem condição. Aí ele fala que Deus está curando você. Mentira. Você está perfeito, está bem, está saudável. Aí ele fala: Deus vai falar que o teu rei novo está chegando. Para impressionar você. Ele quer se vangloriar, ele quer fama, ele quer nome, ele quer ser convidado para as igrejas. Verdade, Pai. Agora o pregador me fala a verdade, muitas das vezes ele não é convidado para congresso, ele não é convidado para seminário, ele não é convidado para nada. Verdade, Pelo Deus. contrário, ele é julgado, ele é apontado, ele é recusado das igrejas, Verdade. colocado na prisão. Alguém se lembra de Jeremias? Alguém se lembra de João Batista? Verdade. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Aleluia.
E apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, verso 2: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ninguém queria ouvir, ó. Verdade. Morreu de quê? Degolado, decapitado, cortaram o pescoço dele. E hoje em dia o crente machuca uma unha e murmura. Verdade. Aí tem que passar dentro de orar, que o joelho derramou, o joelho murmura. Verdade. São homens que deram a sua vida por Deus. Verdade. São homens que deram a sua família, deram o seu sangue. Aleluia. Alguém se lembra em Lucas capítulo 5? Quando Jesus fez a pesca maravilhosa com Pedro. Vamos começar em Marcos capítulo 1, versículo 17. Jesus viu Pedro e André, os dois irmãos, à beira do mar da Galileia. E ele falou para Pedro: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. O que eu entendo aqui? Pedro não pensou duas vezes. Largou casa, largou família e largou a coisa que ele mais gostava de fazer: pescar. Ele amava pescar, ele era pescador, mas ele abandonou, ele abriu mão para seguir Jesus. Eram homens que davam a sua vida por Jesus. Hoje, ninguém quer saber. Vem para a igreja por benefício próprio. Receber. Eu quero, eu necessito, eu preciso de milagre, eu preciso de uma bênção. Glória, glória a teu nome. Você já é uma bênção porque você está vivo. É, Deus, Tem aprendendo. filhos saudáveis. Sua casa tem mantimento, tem suprimento. As pessoas acham que o Evangelho promete riqueza, prosperidade. Não. O Evangelho promete salvação. O Evangelho promete eternidade, vida com Cristo. Vamos criar uma realidade dentro de nós que Jesus não é benefício próprio. Ele deu a si os nossos. É isso que nós devemos entender. O pecado, ele é, infelizmente, se tornou normal em nosso meio. Até porque Davi, em Salmo 51, no versículo 5, ele fala: em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me minha mãe. Davi reconheceu que era pecador de natureza, mas ele reconheceu que precisava se santificar para estar no centro da vontade de Deus. É por isso que Davi é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele cometeu adultério em 2 Samuel capítulo 11, e também 1 Samuel capítulo 11 fala, e cometeu também latrocínio, homicídio, mas só que ele se arrependeu, precisou de Deus, clamou a Deus. Você pode ver toda a coletânea do livro de Salmos, são 73 salmos só de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, pecador, falho, transgressor como eu e você, mas só que ele tinha algo especial. Ele se arrependia dos seus pecados, ele buscava Deus incessantemente. Era bastardo, era o filho mais novo, não sentava na mesa com seus familiares, mas foi escolhido por Deus. Aleluia. E nessa noite Deus está falando que escolhendo você para santificar você, para preparar você, para moldar você, para você descer carboneiro e se tornar uma pessoa diferente na presença dele. Jesus, Pai. É muito bom levantar a mão, adorar, mas receber disciplina de Deus ninguém quer, porque dói. O processo do vaso quebrado é doloroso. Tem que rolar, tem que passar pela fornalha, tem que ser inchado o vaso de ouro para moldar ele. O processo dói e ninguém quer ser doído, passar pela disciplina, pela correção. Ninguém quer. Aleluia, Deus. Aí ele fala: Senhor, toma-me, rendido estou. Mas na hora da correção, dói, sofrimento. O pecado, a origem do pecado. Você pode sair daqui e cometer pecado novamente lá fora. O que vai acontecer? Claro. Mas não consciente. Não busca pecar, busca apartar-se do mal, apartar do pecado, da coisa errada. Se você pecar deliberadamente é uma coisa. Você conhece o Evangelho, todos nós conhecemos aqui. O Evangelho hoje ele tem meios de comunicação. Tem Facebook, tem WhatsApp, tem televisão, tem internet, tem jornal, tem programas gospels que falam e anunciam o Evangelho. Todos nós temos o conhecimento do Evangelho. Não podemos dar desculpa quando acontecer. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
quando chegarmos diante da tribuna, quando chegarmos diante do juízo final, nós não teremos desculpa para dar para Deus que não ouviu o Evangelho, que ninguém me alertou e que ninguém me ensinou. O Evangelho está sendo pregado. Vive quem quer. É quem quer. Não é obrigado. Mas se não viver com Ele, com Deus, e não seguir o manual, infelizmente vai ter uma vida sofrida, uma vida de prejuízos e outra, no final da tua vida, inferno, condenação eterna, lago e enxofre. Amém? Eu acho bom em algumas igrejas eu ir pregar a palavra do Senhor e o povo fica nada, porque está estudando, está matutando. Opa, o que ele falou é verdade, Deus usou ele, é verdade isso aí serviu para mim. Porque tem igreja pentecostal que você vai, você começa a falar no púlpito, então irmão, aleluia. Às vezes ele está falando por impulso, mas não está recebendo nada. É ele que é o mistério. É hora de ouvir, é hora de absorver, é hora de praticar, de exercitar. É a mesma coisa a sua fé. Como é que você prova a sua fé para alguém que está do teu lado? Exercitando a mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé sem obra é fé morta. Não adianta eu crer em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em milagre, mas se você não exercitar a sua fé, você sofre. Amém, meus irmãos? Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração. Alertar a igreja acerca do pecado. Eu falei aqui no princípio, é muito bom ouvir cura. Você vê cura, o pastor anda pelos bancos, curando, colocando a mão sobre a cabeça. É muito bom isso. Todo mundo quer cura, bênção, milagre, né? Mas só que o princípio da palavra é o essencial para a sua vida. É o necessário. Alguém se lembra aqui em João capítulo 5, versículo 39, o que Jesus fala? Examinais as Escrituras, porque delas julgam ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Escritura testifica Cristo. Se você quer conhecer Cristo, ter um relacionamento com Ele, ter uma intimidade com Ele, saber mais sobre a conduta dele, a biografia dele, como ele nasceu, de onde, aonde ele nasceu, como é que ele viveu, como é que ele operou milagre, como é que ele andou, como é que ele se comportava. É só entrando no Evangelho, entrando na palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Eu glorifico mais uma vez a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido aqui nesta noite. Eu glorifico também novamente aos anjos dessa igreja, pastor Alcino, pastor Darlene, que mais uma vez me delegou esta confiança de poder transmitir a vocês a palavra da salvação. E não tenho medo, não tenho vergonha, não tenho receio do Evangelho, porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai ensinar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho salva-nos, transforma, liberta e restitui. Amém? Eu glorifico muito a Deus, aqueles que podem, aplaudam o nome do Senhor. Pastor Jorge. Meus irmãos, então agora nós iremos fazer um momento de oração em nome do Senhor Jesus. Iremos orar ao Senhor, vamos atrair a glória de Deus aqui nesse lugar. Vamos pedir para que o Senhor continue operando, continue manifestando nesse lugar. Vamos convidar você a ficar de pé agora em nome de Jesus. Aqueles que podem, aqueles que têm condição, fiquem de pé. Vamos levantar um clamor, vamos saquear o inferno nessa noite. Vamos fazer com que Deus continue operando, manifestando neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Pai da eternidade, possa agir em nosso meio, possa agir em nossos corações, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai ensinar. No Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo 18, no verso 20: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente no meio deles. Então vamos orar ao Senhor. Você que pode, fecha seus olhos, cubra os teus olhos, e se você puder, clame a Ele em voz alta, chame a atenção do Senhor, deixe que Deus coloque a mão sobre a tua cabeça hoje e unja a tua cabeça com o ouro da taça. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, mais uma vez nesta noite estamos aqui
aqui diante do teu altar, necessitando da tua presença, necessitando da tua glória, necessitando da tua Shekinah. Então, Deus, que o Senhor venha continuar manifestando o teu poder nesta igreja, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Alcino, que o Senhor continue abençoando a vida da pastora Marlene, os filhos deles, o apóstolo, homem de Deus, todos eles que estão aqui nesta igreja, os irmãos, que o Senhor venha derramar sobre este povo uma unção renovada, uma unção diferente, uma unção sobrenatural, que o povo do Senhor seja impactado aqui nesta noite, que as setas do... Se você aceita, abre o coração dele agora, deixa ele falar no teu coração, deixa ele falar aí no teu coração, dá espaço para ele, depressa pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer avivar a tua vida, ele quer avivar a tua casa. O Espírito Santo de Deus, ele quer entrar no teu coração. A Bíblia vai dizer em João capítulo 16, versículo 8: o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele testifica Cristo. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai ensinar que Jesus subiu aos céus. Ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. E quando ele subiu, o Espírito Santo de Deus desceu. A gente sabe que, segundo a Bíblia, pessoas viram Jesus encarnado, viram ele, presenciaram ele operar milagres. Hoje ele não está visível, hoje ele está invisível, mas aí entra a tua fé, aí entra a tua crença. Hebreus capítulo 11, versículo 1: a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas a prova daquilo que não vemos. Ele está aqui, eu não tenho dúvida que ele está aqui. Ele está aqui. Ele fez promessa que estaria em nosso meio. Ele fez promessa que estaria em nosso meio, aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo, vamos dizer a ele quão grande e quão importante ele é na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, aleluia, vai tocando aqui, vai renovando o coração, vai quebrantando o coração, vai despertando acerca da realidade, vai mostrando o caminho certo, vai direcionando, vai conduzindo esse Espírito Santo, vai adentrando no coração, vai arrancando o pecado, vai arrancando a mazela, vai arrancando todo tipo de mal, vai arrancando toda seta, vai desfazendo o laço do diabo, vai desfazendo obra de feitiçaria, vai desfazendo o Senhor, obra de macumbaria em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor Deus tem poder, nós queremos que o Senhor Deus tem majestade. A Bíblia vai dizendo, a Bíblia vai ensinando no livro do profeta Jó, no capítulo 25, no versículo 2: porque ao Senhor Deus pertence o domínio e o poder, e ele faz reinar a paz das regiões celestiais. O Senhor tem poder de transformar, o Senhor tem poder de libertar, o Senhor tem poder de regenerar. Ele quer transformar a tua vida, ele quer transformar a tua casa. Fuja do pecado, fuja da carnalidade, fuja da prostituição. Ele quer te dar uma vida de luxo. A Bíblia está dizendo em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. A prosperidade faz parte, mas a prosperidade não é tudo. A presença dele é tudo. A presença do Eterno é tudo. A presença de Deus é tudo. Hoje chega lá, a glória dele ser manifestada em tudo. E ele está aqui. Tem espaço. Para o Espírito Santo manifestar, ele precisa de espaço. Ele precisa de uma brecha. Ele precisa de uma legalidade. Dê a ele. Se renda. Rasga a alma. Deixa ele entrar no coração. Saia daquele alimento hoje. Vai para casa. Transporta esse alimento para os teus familiares. Fale para eles. Eu hoje pedi o encontro com o Senhor. Hoje eu alimentei do Senhor. Hoje eu ouvi a palavra. Eu estudei e estou colocando ela em prática. Não saia daqui de mão vazia. Saia alimentado. Se você chegar em casa agora, você pode comer o arroz ou feijão que é tua janta, mas vai alimentar a tua carne. Passada 2, 3 horas vai ter fome de novo. Agora, se você alimentar do pão que Jesus oferece, João capítulo 6, versículo 48: eu sou o pão da
vida, alimento do pão que Jesus lhe oferece, e você nunca mais terá fome. A Bíblia, ela vai dizer em João capítulo 7, versículo 37: eu sou a água da vida, aquele que quiser venha a mim e beba. Vamos largar a vodka, vamos deixar a vodka lá para lá. Vamos largar o uísque Red Label, vamos deixar para lá meiota, pinga, cachaça. Vamos beber da água que jorra para a vida eterna. É a água de Jesus Cristo. Ele conduz a vida eterna. Vamos dar não, vamos decretar o não ao pecado. Vamos decretar o não à prostituição, erro. Aleluia, Jesus. Vamos falar não ao mundo. A Bíblia vai dizer: o discípulo a quem Jesus mais amava. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Ele dá-nos uma advertência: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele, porém, porventura que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É tempo de pensar nas coisas do alto. É tempo de pensar nas coisas do céu. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai ensinar no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13: porque nós somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas. Nós não pertencemos ao reino terreno. A Bíblia fala em primeira carta de João, capítulo de número 5, no versículo 17: porque o mundo jaz do maligno. O sistema que nós vivemos hoje, cujo nome chama-se mundo, ele é regido, ele é monitorado pelo diabo. Nós não pertencemos aqui, nós não somos daqui. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui para treinamento, para prepararmos. Porque se não soubermos viver aqui em unidade com a igreja, em comunhão com os irmãos, nós nunca conseguiríamos viver de maneira saudável e agradável a isso. Primeiro tem que passar por aqui. Alguém se lembra de Davi? Antes de Davi assumir o trono como rei de Israel, para onde ele foi? Travava batalha no pasto sem ninguém ver. Matava leão, matava todo tipo de animal, urso, mas ele travava batalha. Ele estava sendo treinado pelo Senhor sem ninguém ver. Aqui é o treinamento. O que você faz na tua casa, você não tem obrigação de dever de falar com ninguém, porque é pessoal. A sua luta é pessoal, mas vai existir ocasiões que dizem Tiago capítulo 5, versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Vai ter ocasião de você reunir com a tua assembleia, vai ter ocasião, vai ter situação que você vai ter que reunir a tua família e debater os fatos, debater as situações, debater os problemas, mas vai ter ocasião que você vai ter que enfrentar sozinho, vai ter ocasião que você vai ter que enfrentar a penência sozinho. É necessário. É necessário. É necessário. Muitos falam, eu estava vindo conversando com o pastor João no caminho, muitos acham que quando forem para a igreja vai ser tudo mar de rosa, vai ser tudo bom, não vai ter tristeza mais, não vai faltar um dente na minha cara para o meu filho mais. Não é assim que a banda toca. O Evangelho não anuncia coisa boa, mar de rosa. A Bíblia vai dizer na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 12: todo aquele que queira viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se você quiser viver com Cristo de maneira piedosa, vai ter perseguição, vai ter sim, vai ter crítica, vai ter julgamento. Vão apontar você, vão falar que você é bitolado, vão falar que você é radical, vão falar que você é fanático, mas vale a pena, porque Jesus passou o que ele passou por mim e por você. Vale a pena sim ser chamado de trouxa, ser chamado de crente louco, tá subindo um monte de fotografia para quê? Vale a pena. Aleluia. O que o mundo te oferece? Cachaça, bebida? É Deus. Mulheres, prostíbulos, carro de motel? É isso que eu estou oferecendo para você? Exposição, carnaval, antro, bagunça, baterra, do site? É isso que o mundo oferece? Sem uma vida sem limite, uma vida sem morte, uma vida sem lei, né? Uma vida de maneira liberal, você vai fazer tudo. É isso que eu ofereço. Ah, eu sou independente, se eu faço isso, não tenho que dar satisfação para ninguém. Uma vida liberal. Mas a vida com Cristo, uma vida decente, tem que ser. Uma vida com limite, com normas, com preceitos, com decretos, com mandamentos. Aleluia. Aí a pessoa não quer me entender e fala assim: eu não vou seguir a Deus para quê? Tem que ficar seguindo o mandamento. Aí o mandamento tira a liberdade. O mandamento
quando a Bíblia fala, em João capítulo 13, versículo 34, versículo 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 35, nisto o mundo conhecerá que sois meus discípulos. É um mandamento, você segue se quiser. Você pode odiar o seu irmão, pode xingar, pode adulterar contra ele, você pode fazer tudo contra ele. Se você não gostar dele, não amar, o problema é seu. Mas Deus manda amar. Porque quando você tem comunhão com o teu irmão, quando você tem comunhão com o teu próximo, você quebra o braço do diabo, porque ele não aguenta ver a igreja unida. Porque ele quer divisão. Ele quer ver você com raivinha dos seus irmãos. Com rancor, com ódio. Ah, mas eu não converso com fulano de tal, não. O que aconteceu? Há 10 anos atrás, está com mágoa, está com rancor. E o Senhor nesta noite está nos convidando a chamar para a comunhão. Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidos venceremos. Unidos pelejaremos e venceremos. Nós iremos triunfar na peleja, na guerra, na batalha. Unidos. Se você for caçar, brigar com o diabo sozinho, ele vai te envergonhar. Ele vai te descer o cajado, ele vai bater em você. Quando eu me converti, há 2 anos atrás, eu me converti, eu estava no fogo, eu estou no fogo. Esse fogo do primeiro amor não pode acabar. O fogo do primeiro amor não pode acabar. Aleluia. E a minha ideia, pastor na frente, pastor Ciro, era subir no monte sozinho, 3 horas da madrugada. Mas só que eu não podia subir porque eu estava com tudo bem sério. Novo convertido, recém-nascido na terra. Aí eu vou subir de madrugada 3 horas no monte para guerrear com o diabo sozinho. Não dá. Preparação. Vai no monte, ouve o Senhor da igreja. Faz campanha, convida. Santificação. Preparação. Não suba no monte de qualquer maneira. Jejua antes um dia inteiro para subir no monte. Porque senão você vai subir lá e você vai perder a batalha. Ele vai manifestar no cachorro, ele vai incorporar no cavalo, ele vai incorporar em todo tipo de espécie. Vai incomodar você, vai falar você. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite você aprendeu. Você foi ensinado por Deus. Aleluia. Eu sou só atalaia, só mensageiro. Não olhem para mim. Lembrem do que vocês ouviram. Não sou eu que devo ser lembrado. Eu não sou artista. Eu sou famoso. Eu não estou buscando nada disso. Bruxo, dinheiro, carro, fama. Eu não quero isso. Aleluia, Deus. A Bíblia fala que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 16, se eu, Paulo, anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim foi imposto essa pregação. Aleluia. Pregar o Evangelho é um mandamento. Aleluia. Ide, vá, pregue, propague, proclame, anuncie. Vá, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda espécie de criatura. É toda, não é para o rico, nem para o pobre, nem para o desconhecido, é para todas as criaturas. Quem não tem ouvido, se tiver oportunidade, pregue para o macumbeiro, o Espírito prega para ele. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que aquele que ouve a palavra de Deus, vai chegar o momento que você vai semear tanto evangelho no coração da pessoa, ela vai converter. Vai chegar o momento que você vai pregar tanto para o Espírito que ele vai converter. O Espírito Santo vai converter. Aleluia. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Amém? Glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de nós. Que estamos aqui diante da presença dele. Aleluia. Rindo, chorando, felizes, tristes, estamos aqui. Nós não medimos esforço para estar aqui. E isso é o suficiente. O nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. O nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amém, Jesus. E outra, Jesus está voltando. Você queira ou não, você gostando ou não da ideia, ele está voltando. Mas aonde você prova isso, meu irmão? Mateus capítulo 25, versículo 13. A parábola das 10 virgens. Vigiai e orai, vírgula, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ele está voltando. Vamos nos preparar, nos santificar, para que quando ele chegar de surpresa, que a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão. O ladrão não vai roubar a tua casa, ele vai te avisar, aqui ou se rouba a sua casa, fica atento, ele não vai falar. Ele vai chegar de camada, na escuridão, vai roubar tudo, ele
e vai jogar tudo no chão para roubar. E Jesus vai vir, segundo a Bíblia, semelhado ao ladrão. Vamos nos preparar, nos santificar, vamos estar zelosos na obra do Senhor. Aleluia. E o mistério, para terminar, Romanos capítulo 12, versículo 9. Olha o que Paulo fala a Roma: o amor, pois, seja fraternal, sem hipocrisia. Não adianta você dar tapinha nas costas do teu irmão aqui, para de Senhor, para de Senhor, para de Cristo, e lá fora criticar, julgar, apontar. Isso não é cristão, isso não é cristianismo, isso é mercante de hipocrisia, falsidade, fingimento, fariseísmo. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, quem pode